Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos hoje aqui para participar dessa mesa mais uma vez, mais um mês. E nós vamos participar desse momento. Vamos nos preparar para isso em nome de Jesus. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Aleluia. Gálatas está lá depois de 2 Coríntios, tá? Novo Testamento. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Gálatas 2, a partir do 11. Amém? Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram com ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, como obriga os gentios a viverem como os judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne está justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação da tua palavra, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e que nós possamos ficar constrangidos com a tua glória nesse lugar. Que o Senhor venha trazer para nós o discernimento acerca daquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode, por favor, assentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, essa palavra que nós temos aqui, antes de nós entrarmos diretamente nessa palavra, eu quero explicar um pouco do contexto. Esse contexto aqui de Gálatas, se você pegar no começo do capítulo, ou no começo aqui do capítulo 2, você vai ver que Paulo foi apresentado aos discípulos nesse momento. Paulo já havia aceitado Jesus, se convertido, já tinha passado por todo aquele processo que nós conhecemos lá na cidade de Damasco, no caminho de Damasco. E agora Paulo estava sendo apresentado para os discípulos. E Paulo, apresentado aos discípulos, os discípulos o receberam como sendo alguém que iria propagar o Evangelho. Analise a situação comigo. Os discípulos caminharam diretamente com Jesus, sim ou não? Sim. Eles andavam com Jesus.
precisa entender qual é o propósito dele nessa terra, qual foi o propósito dele nessa terra, e entender que você precisa caminhar de acordo com os ensinamentos que ele deixou para nós. Os discípulos andaram com Jesus nessa terra, mas infelizmente eles ainda estavam negligenciando muitas coisas que Jesus tinha ensinado. E aí Paulo foi levantado no meio deles. Aliás, Paulo foi apresentado para eles, trazendo ao meio deles, levantado pelo próprio Cristo. E aí, Paulo vai e fala para eles: olha, Pedro, quando ele chegou lá em Antioquia, ele era uma pessoa, ele era um camarada diferente, mas eu, mesmo assim, vendo o que estava acontecendo, eu tive que repreender a Pedro, porque Pedro estava sendo reprovado diante de Deus. Querido, isso é muito pesado. Pedro andou com Jesus. Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Ele estava ao lado de Jesus em todo o tempo. Ele viu Jesus fazer tudo que Jesus realizou nessa terra. E agora chega um camarada que não andou com Jesus, que perseguia os cristãos, mas que está agora rendido aos pés da cruz, que se entregou para Jesus. Mas ele chega e fala para aquele que andou com Jesus: olha, você está errado, o que você está fazendo é reprovável. Tem que ter muita autoridade para fazer isso. Tem que ter muita autoridade para fazer isso. É como se você chegasse, aprendesse a dirigir hoje, e chegasse para alguém que tem carteira há 30 anos e falasse: você está dirigindo tudo errado. É difícil. É como se você se formasse hoje numa faculdade, em qualquer que seja a área, e chegasse diante de um profissional que está prestes a se aposentar e falar com ele: ah, tudo que você está fazendo está errado. Tem um ditado aí fora que acho que se Pedro soubesse, talvez ele tivesse falado com Paulo naquele dia. Falou: Paulo, você me desculpa aí, mas você acabou de chegar e está querendo sentar na janela. Você está querendo me ensinar? Mas Pedro não fez isso, sabe por quê? Porque Pedro entendeu que sobre a vida de Paulo estava revestido de autoridade vinda do céu. E ele entendeu, mas não foi de imediato. E isso nos faz refletir acerca do seguinte: nenhum de nós é melhor do que ninguém que não possamos ser advertidos quando estamos errados. Nós temos que estar prontos para ser advertidos. Sabe por quê? Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Glória. Deus corrige aquele que Ele ama. Você como mãe, você como pai, você não chama a atenção do seu filho para poder humilhar, não. Você chama a atenção do seu filho para que ele seja uma pessoa melhor, porque você o ama. E quando Paulo chamou a atenção de Pedro, falando isso com ele, por que Paulo falou isso com Pedro? Porque Pedro estava vivendo uma situação seguinte: ele estava lá sozinho, sendo representante do Evangelho, mas ele estava sozinho. E enquanto ele estava sozinho, o que ele fazia? Ele se assentava com gentios, ele comia junto com gentios, ele falava com eles, ele andava com eles. Alguma coisa errada nisso? Não, porque ele estava ensinando a eles acerca do Evangelho. Não tem como você ensinar a palavra de Deus para alguém que você não convive com essa pessoa. Não tem jeito. Ou pelo menos que você tenha contato com essa pessoa. Ah, eu quero que a minha família seja salva. Eu tenho um parente meu que mora lá em São Paulo, e eu gostaria que ele recebesse lá a graça de Deus. Você pode orar e pedir que Deus o alcance lá, pode. Mas se você quiser ser um instrumento na mão de Deus para alcançar a vida dele, você precisa entrar em contato com ele, sim ou não? Sim.
E Pedro estava fazendo isso. Ele estava sentando com os gentios, conversando com eles, comendo com eles, estava tudo certo. Só que, de repente, chega Tiago e os outros que o acompanharam. Aí o que Pedro faz? Afasta-se dos gentios, para de ficar perto deles. Por quê? Não, posso ficar perto deles não, porque eu não sou santo e eles são gentios. Quantas pessoas você conhece que, por terem aceitado Jesus, acham que são melhor do que aqueles que estão lá fora? Eu não posso falar lá com fulano, não. Deus me livre, se eu estiver falando com alguém, com fulano lá, meu vizinho, e alguém me vê lá falando com ele, vai achar um absurdo, porque fulano é um beberrão, fulano mexe com um monte de coisa errada, e eu sou santo, eu não posso me misturar com essa turma, não. Sabe o que a Bíblia ensina? Como crerão eles se não houver quem pregue? Se você não estiver disposto a pregar, se ninguém estiver disposto a pregar, como é que eles vão acreditar nessa palavra? Pedro estava se achando mais santo do que os gentios, mas por quê? Para poder mostrar para os que chegaram que ele era santo. E quando eles não estavam lá, ele andava com eles normalmente. Ele estava no meio deles. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: você tem que se afastar das coisas que te tiram da presença de Deus, mas você precisa andar próximo daqueles necessitados, porque eles precisam ouvir essa palavra e você é um instrumento para levar. Glória a Deus. Você não tem que ter as mesmas práticas deles, você não vai fazer as mesmas coisas que eles fazem, mas você tem que estar com eles para poder ensinar eles a fazer a coisa certa. Aí Pedro vai lá e deixa os gentios de lado, larga eles para lá. Olha só, versículo 12. Porque antes de chegar em alguns à parte, Tiago, ele comia com os gentios, Pedro comia com eles. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ele saiu de perto deles, por quê? Porque ele ficou com medo daqueles que estavam chegando, que eram judeus, o discriminassem ou o recriminassem, porque ele estava andando com os gentios. Aprenda uma coisa: se você estiver andando pelo centro da cidade e o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e falar com você, você vai subir essas escadas desse prostíbulo aqui na Guarulhos e vai pegar para essas prostitutas que estão lá em cima. Você faz? Você tem coragem de fazer? Se você estiver passando na frente da Havana, é a Havana aí que chama ali? Havana, isso. Se você estiver passando na frente da Havana, sábado à noite, assim de gente, e o Espírito Santo tocar no seu coração e falar com você, entra aí e começa a pregar, você tem coragem de fazer isso? Pastor, você pode? Eu não. Isso é um ambiente totalmente fora da minha realidade. Eu não posso entrar aí e me contaminar com isso, não. Eu não posso entrar no prostíbulo lá na Guarulhos e me contaminar com aquelas mulheres que estão lá, não. Ah, é? Se eu entrar aí e o irmão me vem entrando aí, meu Deus do céu, vai ser um escândalo. A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. É lógico que você precisa ter a convicção e o discernimento de que é Deus que está falando com você, mas se foi Ele que falou, faça. Porque aquelas vidas que estão lá dentro, que estão fazendo o que estão fazendo, elas também precisam
Eu não vou pregar para o meu vizinho, não. Misericórdia, filho é um cachaceiro. Vou falar com ele, vou perder meu tempo. A Bíblia de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pode estar bêbado, pode estar sob efeito do álcool, mas a palavra de Deus vai penetrar no coração daquele povo. Glória a Deus. Quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas que entraram dentro da igreja que mal conseguiam ficar sobre as suas pernas, de bêbados no estado, e assentavam os bancos e começavam um processo, e depois de algum tempo Deus restaura a vida dessa pessoa e ele passa a servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos exemplo disso aqui dentro da igreja. Meu pai está cansado de dar o testemunho dele aqui. Ele era assim. Durante muitos anos ele entrava na igreja bêbado, todo mundo olhava recriminado, apontava o dedo para minha mãe e falava com ela: como é que você deixa esse homem vir para a igreja desse jeito? Mas o negócio é que eu não estou aqui para agradar os homens, eu estou aqui para agradar a Deus, e por causa da persistência dele e da perseverança da minha mãe, hoje ele é um pastor que fala a respeito da nós podemos dizer com toda a humildade e com toda a alegria no nosso coração: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E precisou que alguém não tivesse vergonha dele ou das atitudes que ele tinha para que isso acontecesse na vida dele. E Pedro estava fazendo exatamente isso, estava desprezando eles. Aí eu imagino, sou eu falando, tá? Isso está escrito. Eu imagino que os gentios devem ter virado um para o outro e falar: esse Pedro é muito engraçado, né? Duas caras fingidas. Porque quando ele estava sozinho, ele vinha aqui, comia com a gente, ele estava com a gente, ia, conversava, ensinava para a gente. Agora que chegou essa turminha dele aí, nós não prestamos mais para ele. Não é assim que a gente pensa? Qualquer um de nós ia pensar isso. Camarada sem vergonha. E aí Paulo chama Pedro na xixi. Olha o que Paulo fala com ele. Não, antes de Paulo. Sabe o que é mais perigoso do que você fazer isso, do que você se afastar das pessoas, do que você deixar as pessoas de lado, do que você achar que isso não é alguma coisa boa para você? É você fazer isso e levar alguém com você. Porque além de estar fazendo errado, você está levando o outro para o buraco. E muitas pessoas vão atrás da palavra daquele que está falando. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa que tem autoridade. Pedro tinha autoridade sobre os homens, sobre os outros. Por quê? Porque ele foi discípulo de Jesus, porque ele andou com Jesus, ele esteve ao lado de Jesus. Então as pessoas ouviram como alguém que tinha autoridade, e de repente Pedro afasta-se dos outros e começa a fomentar no meio daqueles que estavam com ele, que também deveriam se afastar. Inclusive Barnabé, que era o seu auxiliar direto, se afastou dos gentios. Se você quiser sair da presença de Deus, é uma decisão sua, pessoal. Eu te digo, não faça isso, mas se você quiser sair, você está à vontade para sair, mas muito cuidado. Se você sair, a responsabilidade é sua. Mas se você tirar alguém, a responsabilidade é sua também. O sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você no dia do juízo. Eu não quero mais saber de igreja, não, beleza, tranquilo, direito seu. Aí você começa: não vou mais na igreja, não, sabe por quê? Porque eu descobri que fulano de tal é assim, assado. Eu descobri que o pastor faz assim, faz isso e aquilo. Então não dá para ser crente, mas eu não confio mais em ninguém nessa igreja.
igreja, eu vou sair fora e vou voltar lá para fora, porque aqui dentro é muita falsidade, aqui dentro é muito isso, é muito aquilo. Aí você começa a fomentar, aí a pessoa que não está alicerçada na fé em Cristo, ela opina, é mesmo, vou sair com você, e você acaba saindo levando outros juntos com você. Cuidado, cuidado. Barnabé era um homem que estava aprendendo, mas ele já tinha um certo conhecimento acerca das coisas do Evangelho, e mesmo assim ele foi atrás de Pedro, porque confiou no que Pedro dizia, mas verdadeiro Maria vai para as outras. Aqui no caso é o Barnabé vai para os outros. Aí Paulo vira para o Pedro e fala para ele o seguinte: quando eu vi que eles andavam corretamente, que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles. Paulo falou com Pedro na frente de todo mundo, na frente de todo mundo. Ele não chamou Pedro no cantinho separado e falou com ele: Pedro, deixa eu te dar uma ideia aqui, porque você está queimando o filme aí, e os camaradas estão indo na sua, estão entrando na mesmo erro seu. Ele rasgou o verbo na frente de todo mundo. Não sei se você já passou pela experiência de ser chamado a atenção na frente de todo mundo. É muito ruim. É horrível. Dá vergonha. Dá vontade de abrir um buraco e pular lá dentro. Mas sabe por que ele foi chamado a atenção na frente de todo mundo? Para todo mundo entender que ele estava errado, que todo mundo estava indo atrás dele. Se Paulo fala só com Pedro poderia ter aquilo até mudar suas atitudes, aí os outros iam ficar na dúvida e falar: mas peraí, uma hora ele está com os caras, outra hora ele não está, uma hora ele anda com os caras, outra hora ele não anda, uma hora ele foi com eles, outra hora ele não. E aí, o que a gente faz? Paulo já rasgou o verbo na frente de todo mundo, que é para todo mundo ficar sabendo. E aí Paulo fala com eles: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como obriga os gentios a viverem como os judeus? Paulo está falando com Pedro: olha, você é judeu, você é conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, e você está vivendo igual os caras que estão errados. Aí você quer convencer os camaradas que estão errados, que tem que fazer a coisa certa? Por que Paulo falou isso com Pedro? Porque aquela atitude que Pedro estava tendo de se afastar dos gentios era a mesma atitude que os gentios tinham. As atitudes do servo de Deus, dos judeus, era de procurar trazer essas pessoas para perto e não afastar delas. Você precisa aprender a trazer pessoas para congregar e não segregar. Você precisa trazer gente para dentro, não é levar para fora. Pastor, misericórdia, eu não faço isso não. Eu não estou generalizando, dizendo que você fala, eu estou trazendo para você uma revelação da palavra de Deus para que você reflita e caso você se encaixe nessa situação, mude a sua atitude. Se você não se encaixa, glória a Deus, continue agindo da forma certa. Aí nós caímos aqui naquilo que diz nesse ditado, ou hoje eu estou nos ditados, o ditado aí de fora, que diz: diz que com quem anda, que eu te direi quem você é. O que Paulo estava falando com Pedro? Olha aqui, você fala para os caras que eles estão errados e que você está certo, mas aí você fala a mesma coisa que eles estão fazendo que é errado. Como é que você quer que eles façam certo se você que está ensinando está fazendo errado? Você quer que o seu filho seja uma pessoa que fale mal dos outros, que xingue palavrão, que distrate as pessoas? Você quer isso?
Nós, como servos de Deus, nós não podemos cair nos mesmos pecados que o mundano lá fora comete, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pela fé do Senhor Jesus e pelo sangue dele derramado na cruz. Nós estamos cobertos, e por causa disso nós não podemos ser como os gentios. Nós que somos, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo estava falando o seguinte: nós podemos fazer tudo que está escrito na lei, cumprir a lei de A a Z, cumprir tudo que está aqui dentro, bonitinho, certinho, mas isso não vai fazer com que nós sejamos justificados, porque o que nos justifica é a fé em Jesus Cristo. O que te justifica como cristão é a fé em Jesus Cristo. Você viver rezando sobre uma cartilha de que é santo, que tem, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo outro, mas se não tiver fé em Jesus, você ainda não foi justificado. A Bíblia diz que você tem que ser morto para o pecado e vivo para Deus. Como é que você vai ser morto para o pecado e vivo para Deus? Justificado através do sangue de Jesus. Mas quando você é justificado pelo sangue de Jesus, você não pode voltar a fazer o que você fazia. Você não pode ter as mesmas atitudes que você tinha. Você não pode ver a pessoa errando e ir lá e fazer a mesma coisa e cometer o mesmo erro. Vamos continuar aqui. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Cristo não vem ensinar ninguém a pecar. Cristo não vem ensinar ninguém a errar. Cristo vem ensinar aquilo que é certo e aquilo que nós devemos fazer para estarmos um dia assentados com Ele no trono de glória. E Ele não espera de nós que nós sejamos cometedores de pecado. Voltei para Ele. Se tornam a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo transgressor. Olha aí. Se você é justificado por Cristo, pelo sangue de Cristo, e você se converteu, e você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, mas voltou a fazer tudo que você fazia lá, você é transgressor. Você está errando. Você está errando. E sabe o que a Bíblia diz de pessoas desse jeito? Que é melhor que nós não tivéssemos aprendido, que não tivéssemos ouvido, porque a partir do momento que nós ouvimos e que nós aprendemos, nós receberemos julgamento por aquilo que nós fomos instruídos. No dia do juízo não vai adiantar você chegar lá: Senhor, mas eu não sabia disso. Não sabia não. Aí ele vai abrir o telão lá e vai mostrar para você. Dia 10 de novembro de 2024, você estava sentado lá na igreja do Santa Cruz, domingo de manhã, e foi dito para você que você não podia voltar às práticas das coisas que você fazia. Você saiu da igreja e foi fazer tudo errado. Você não sabia não? Deus está alertando o seu povo. O tempo está
que está meio torto, precisando de uma reforma, tem goteira. Aí você vai lá, derruba aquele quarto. Vou fazer outro. Quero nem reformar, eu quero fazer outro. Porque esse aqui não tem nem jeito mais. Aí você vai lá e constrói um quarto novo, torto, com goteira. Alguém faz isso? Claro que não. Sabe por quê? Porque você vai querer fazer o melhor. O que é certo? Você vai construir um quarto bonitinho, vai pintar ele bonitinho, colocar o selador lá para ter goteira. Porque você precisa se satisfazer com aquela obra que você está fazendo. E tem muita gente que não está se satisfazendo com a obra de Deus, porque ao invés de construir algo novo, está construindo ou retornando para as coisas velhas. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você quiser ficar a sua vida inteira no mesmo patamar, você pode ficar, querido. É uma escolha sua. Mas se você quiser ter vida com Deus, comunhão com Deus e se preparar para um dia morar no céu, você precisa entender que você tem que viver em novidade de vida todos os dias. Não dá para voltar a fazer aquilo que eu fazia lá atrás. Aleluia. Porque senão eu vou estar transgredindo aquilo que eu aprendi. E transgressores não herdarão o céu. Transgressor é passível de punição. Sim ou não? Sim. Nós temos inúmeras leis aí, temos um código penal. Se nós descumprimos alguma daquelas leis e formos julgados, e aquela lei for retificada, que nós, aliás, for ratificada, que nós descumprimos aquela lei, nós vamos ter as sanções daquela lei. Se a pena por descumprimento de alguma lei que nós fizemos é de ficar preso durante 5 anos, 10 anos, nós vamos ficar presos 5 anos, 10 anos. Porque a lei, ela precisa ser cumprida. Aí, nós vamos voltar ao nosso texto aqui. Só o que acontece? Só que Jesus veio para mostrar para nós que a lei dos homens, ela existe, ela precisa ser cumprida, mas além da lei dos homens, acima da lei dos homens, existe uma lei muito maior e que essa não pode ser transgredida em momento algum, porque a punição dessa lei é muito severa. Na lei dos homens você pode ficar preso lá 5 anos, 10 anos, vai cumprir sua pena e vai sair. Na lei de Deus, quando você transgride, você vai deixar de herdar a vida eterna e o seu sofrimento será eterno. Não vai ter segunda chance. Não vai ter segunda chance. Paulo continua, senão eu não vou acabar. Porque eu sou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Eu tenho que morrer para a minha vontade. Eu tenho que morrer para aquilo que as pessoas dizem que é certo. E eu preciso viver para Deus, porque para mim o certo tem que ser aquilo que Ele diz que é. É aquilo que Ele diz que é certo, que é certo. Ah, vou criar uma lei aqui que fala que a partir de hoje, tem cuidado de falar. A partir de hoje, você pode ter essa prática que está tudo bem. Uma lei criada lá no Congresso. Aí a palavra de Deus vem e fala: se você praticar isso, você tem pecado. Você vai cumprir qual lei? De Deus. Sob pena que você tem que responder pela lei dos homens, mas mais vale agradar a Deus do que aos homens. Estou crucificado por Cristo. Não obstante eu vivo, porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé de Deus que me amou. Quando alguém olhar para você
do prédio onde eu moro, que chegou. Os outros eram todos mais antigos, pessoas que já estavam lá há mais tempo. E um dia, um morador virou para mim e falou aqui: você e os da sua casa são diferentes. Vocês chegaram depois, eu nunca vi vocês brigando aqui com ninguém, armando barraco, vocês arrumando confusão com os outros. Nós estamos precisando de colocar alguém aqui para administrar, para ser síndico aqui do prédio, e a melhor pessoa é você, sabe porque você se dá bem com todo mundo. Aqui o fulano conversa com o ciclano não se dá com o ciclano, o filho de um não se dá com o outro. A única família aqui que se dá bem com todo mundo é a sua. Isso é para engrandecer a nossa família? Não. Isso é para mostrar que as pessoas precisam enxergar em nós alguma coisa diferente. Nós não precisamos falar nada, nós não precisamos fazer nada. Só as atitudes que nós tivemos lá mostrou para aquelas pessoas que nós éramos diferentes. E aí alguns perguntaram o que era, o que acontecia. E hoje todos sabem por que tem diferença. Porque existe um Deus na nossa vida. Existe um Deus na nossa casa. Existe um Deus na nossa família. Quando a situação aperta, eles vão correndo lá, ó, bate na minha porta, fala: olha para mim aí, porque está ruim. Louvado seja Deus. Olha para mim que a situação de casa está assim, assim, assado. Você já está crucificado. Você já foi morto para esse mundo. Mas agora você veio para Cristo e Ele vive em você. Não negligencie a graça de Deus, pois a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Se você quiser viver pela lei, pelas coisas que estão ensinadas por aí, você está negando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E se você negar o sacrifício na cruz do Calvário, eu quero te dizer uma coisa: no dia do juízo você também vai ser negado por Ele. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você vai participar dessa mesa agora. Eu não sei qual situação você chegou aqui, mas você vai ter alguns segundos aí para você conversar com Deus, examinar